Bom, pessoal do Climate Labs, o Climate Lab PUC Paraná recebe aqui o professor Rafael Camargo, professor de design da PUC Paraná, mas o Rafa, eu vou chamá-lo de Rafa a partir de agora. O Rafa tem características que falar que ele é professor é pouco, ele vai muito além disso e vocês vão entender por quê. Nós convidamos o Rafa para relatar o processo da horta comunitária feita em parceria, em sinergia entre a comunidade da Vila Torres, que é uma comunidade vizinha à PUC, com a PUC, com o Laboratório de Cidades da PUC e outros tantos atores. Como foi uma experiência que atendeu um chamado da comunidade e que conectou com a universidade e gerou um movimento e um resultado, como uma horta comunitária que foi tão bonito, porque uma vez que a horta realmente se efetivou, isso significa que houve realmente um compromisso de todo mundo que participou. E a horta se associa com o nosso tema aqui da mudança climática ou de grandes objetivos para o mundo, para as demandas do mundo atual, tão marcado pela desigualdade. Gerou uma área de alimento, né? A horta realmente funciona, atende pessoas, e gera também uma área que era um lixo, um depósito de lixo, um lote que era um depósito de lixo, se converte em uma área, primeiro, para o exercício de uma convivência, e depois continua essa convivência mais produtiva, no sentido dessa produção da horta. E a gente sabe que a horta é um espaço permeável, né? Então, por conta de todos esses elementos, ela se conecta com os objetivos do Climate Labs. Então, a gente espera aprender muito com essa experiência, para que fundamente também nossos projetos futuros do Climate Labs. Então, é por isso que o Rafa Camargo, que foi super atuante nessa horta, está aqui para nos relatar um pouquinho. E conta pra gente de onde surge, qual foi a sementinha aí para essa horta acontecer. Boa noite, Andrezão. Uma alegria estar contigo. E eu falo Andrezão também porque a recíproca é verdadeira na admiração. Então, Andrezão, eu acho que a construção ela começa com algo que está dentro da gente, que ultrapassa o sentido de sala de aula, né, ou função do professor e dos alunos, que é aquela nossa vontade de fazer mudança por meio de significados, né? Então, algo que a gente tem guardado, talvez desde criança, e aí quando você tem todo um contexto favorável para que aquilo aconteça e as pessoas se ajudando, as coisas vão acontecendo, né? Então, eu acho que a horta foi esse encontro de aproximação da universidade com o privilégio que a gente tem em existir um cenário complexo e, ao mesmo tempo, desafiador da universidade com a Vila Torres. E eu entendo que ela começa com essa oportunização que o Lab Cidades traz em aproximar a universidade da sociedade. Assim. A gente talvez passar a questionar o sentido de ensino superior, né, tendo isso como uma metáfora de que talvez isso vem de cima para baixo. E ali talvez a gente tenha a oportunidade de refletir o inverso, né, essa coisa que vem de baixo para cima. Um convite, uma percepção de necessidade da comunidade, e nós, enquanto professores e agentes de escuta, né, do dia a dia de alunos e de também aprendizado, porque eu acho que a gente, no fundo, aprende mais do que ensina sempre, né? A gente escuta esses agentes da comunidade e se permite a fazer essa troca em conjunto, assim.
onde de fato todo mundo acredita nesses seus significados internos, né? Então a gente dá voz a essas coisas num contexto onde todo mundo quer. Eu não gosto de falar avançar porque parece uma coisa meio produtiva, né? Mas onde todo mundo quer crescer, assim, todo mundo quer alinhar o que acredita para um mundo melhor, assim. Então, acho que começa nesse encontro, assim, de tudo. Sim. Ô, Rafa, e no sentido mais prático mesmo, como surge essa ideia? Qual é o primeiro movimento que girou a roda para que a horta se efetivasse? Uhum. Eu vou pedir aqui desculpa, Andrezão, caso a minha versão, a minha percepção, ela não seja de fato o que aconteceu, mas vou falar a minha visão, né? Eu acho que foi muito importante a senhora Isabel, a dona Isabel, sendo alguém que cresce na comunidade, mora ao lado do terreno que era abandonado, ela tem aquela inquietação de mudança, e aí ela se sente confiável conversar com a irmã Mônica, da creche, como um suporte de transição. E a irmã Mônica sente confortável em compartilhar isso com a gente na universidade, estando próximo. E o Lab se sente confortável em compartilhar com os professores que também estão próximos. E aí os professores se sentem confortáveis a convidar outros cursos que também estão próximos. E aí ver esse fluxo de... A gente precisa fazer alguma coisa com isso que a gente está sentindo. Né? E aí as coisas ultrapassam acho que as questões do dia a dia, assim, e a gente é movido pelo que acredita. Então, eu acho que a dona Isabel faz esse start, né, e as coisas vão se fortalecendo. Assim. As redes de apoio ali são grandes. Sem falar também da própria comunidade dar crédito a esses agentes, né? Tanto a dona Isabel quanto a Mônica, com propriedade de fazer esse convite. Não é a gente que chega lá e fala, não, a gente quer mudar isso aqui. Não, parte delas, né? A gente fica numa escuta, assim. Sim, perfeito. A gente teve uma atividade, Rafa, aqui a gente está no Climate Lab, nós estamos no pacote de trabalho 2.2, que é um processo de incubação. E nós simulamos aqui numa dinâmica o Climate Lab sendo procurado por alguém com um desafio. Então, como se encaixa, né, esse processo que veio da comunidade, que se conectou de alguma forma com o Lab Cidades e gerou esse resultado. Né? Uhum. E isso estava num contexto de um projeto ou de uma aproximação que foi o Vizinhança, né, Rafa? Então, começou a se promover contatos, uma relação, é muito difícil a promoção de uma relação de confiança entre atores de universos diferentes, né? Sim, perfeito. Eu esqueci muito do Vizinhança, isso é fundamental, né? Bom que você resgata isso. Essa sensibilização, né, que acontece de todos e que antecede tudo, né? Porque aí você está falando para os moradores, olha, a gente está aberto a ouvir, né? E talvez antes da dona Isabel, ela teve esse start nessa sensibilização do Vizinhança. Não tinha me ligado nisso, excelente, claro. Talvez não tenha chegado diretamente a ela, né? Exato. Mas são movimentos, né? A pedrinha na água, né? Que vai gerando, às vezes, situações que a gente não prevê. E conectando mesmo que o Vizinhança tudo começa com o processo de escuta, né? Sim, eu mesmo, né? Eu mesmo, enquanto professor, fui convidado a ir no Vizinhança. Uhum. E aí tinha, em especial, me lembro de você e da Cris Arnes fazendo esse polo. E aí a gente se sente tocado, né? Não, vamos lá, então tem uma coisa acontecendo. Tem uma coisa que eu sinto, assim, em especial a Vila Torres, eles têm um tempo diferente do nosso, né? A gente está ali onde os alunos vão passar e nós, professores, a gente fica por mais tempo, mas os alunos passam.
E às vezes a expectativa da comunidade tem um tempo associado a esse tempo diverso, né? Então a gente conseguir alinhar esses tempos é muito bonito, assim, porque aí a gente de fato assume um compromisso maior, sem parecer que a gente só está usando como estudo sazonal, né? A gente quer de fato construir uma amizade construtiva, né? Esse ponto, né, Rafa, a construção da amizade, né? Se a Sim, abordagem for essa, a gente sabe que projetos, né, como se ouve muito, né, em disciplinas como as nossas, da arquitetura e do design, projeto tem começo, meio e fim, mas a amizade não. Então muda a relação de tempo, né? A expectativa de tempo, o horizonte de tempo ali, que os projetos vão acontecer, mas tem que ter uma continuidade, né? A Horta aconteceu e está lá até hoje. E sim, foi muito bom você lembrar do papel da Cris, né? Também, que foi super atuante, sim, né? sim. E com envolvia uma paixão muito grande. Uhum. Então, essa prática, como que você sentia lá no lugar essa prática, esse momento da prática? A integração entre estudantes da universidade, da PUC, com o pessoal da creche, com pessoas do bairro. Como você avalia como era esse ambiente? Uhum. Então, a minha participação em trazer cor, né, integrar por meio da cor na horta, a gente, junto com os alunos e com a comunidade que participou dos primeiros workshops, a gente definiu um pouco a questão da pintura interna e a pintura externa da horta. Então a ideia foi dentro representar os personagens que tinham assim uma maior interseção ou que foram fundamentais para a mudança, né? Então, claro, estava lá a Dona Isabel, tinha vários outros atores, tinha a Cris Arnes. Eu vou agora faltar alguns nomes que eu sei que são importantes, mas estão lá no muro enquanto personagens, né? E mesmo as crianças, elas foram lá colocar as mãozinhas, espécie de contrato social, assim, né, existente. Ó, a gente tá dando um crédito aqui. Então, os alunos e esses workshops aconteciam em paralelo com as disciplinas de ilustração digital, sustentabilidade, pensamento visual. Esses alunos faziam essas pontes, iam lá colocar a mão na massa. Então, a ideia internamente era representar esses agentes personagens, né? E fora, acho que o processo todo talvez tenha acontecido em 6 meses, indo em várias vezes, né? Não estou bem certo das datas. E fora, a ideia era que a própria comunidade representasse cenas que eles sentem do lugar. Então, tinham cenas muito peculiares, tipo, tem um cachorro que todas as crianças brincam lá, eles brincam de girar o cachorro, e o cachorro foi pro muro. Tinha a situação dos coletores de material reciclável como figura simbólica, eles foram pro muro. As crianças tinham muito, a gente quer fazer flores, e aí foram flores pro muro. Então era uma tentativa de registrar no muro essa fala deles, né? Então a gente fez sempre esse exercício de se colocar muito numa escuta, né? Fazendo essa troca não de até o próprio sentido do empoderamento, né? Que não é também de cima para baixo, uma tentativa de não, vamos escutar primeiro e ver o que ele sugere. Então, a parte de fora do muro teve esse intuito de representar, de fato, o que era mais comum, assim, que era mais de todos, e dentro dos personagens. Então, teve essa ideia. E todo o processo era também colaborativo, desde a doação dos materiais, que foi feita por alunos da universidade, o uso dos materiais pelo laboratório da maquetaria da universidade, foi empréstimo cedido também. As pessoas da comunidade, os haitianos que estavam chegando lá, as irmãs, as crianças, as famílias que vinham em diferentes datas também, né, se envolvendo. Então foi bem legal essa troca, muito saudável, assim, né? Foi um exercício bonito.